Fala galera do Sanaflix, preparei um vídeo com a super dica aqui para vocês sobre síndrome consuntiva, que é o emagrecimento involuntário, tá? Então, para você gravar as principais etiologias, as principais causas de síndrome consuntiva, você vai lembrar aqui, ó, do seu João. Então lembra que seu João, ele tá doente, ele tá gemendo, ele tá sofrendo, e aí você vai gravar, você vai lembrar dos gemidos, tá? Que é o mnemônico para você ajudar a lembrar todas as principais causas de emagrecimento involuntário. E eu falei de G, doenças gastrointestinais, E de doenças endócrinas, M de malignidades, I de doenças infecciosas, D de doenças neurológicas, O de outras doenças neurológicas, que são as doenças psiquiátricas, aqui eu reconheço, forcei a barra, e S de doenças sistêmicas. Vamos falar um pouquinho melhor aqui de cada uma dessas categorias, ok? Então, começando com as doenças gastrointestinais. As doenças gastrointestinais, qualquer uma delas, da boca até o ânus, podem gerar emagrecimento. Por exemplo, no esôfago, estenose de esôfago, acalásia, úlcera esofágica ou mesmo a neoplasia de esôfago, dá disfagia, impede o alimento de progredir e dá emagrecimento. No estômago, uma úlcera péptica, uma neoplasia de estômago, pode gerar emagrecimento. Intestino delgado, síndrome desabsortiva, pancreatite crônica, doença celíaca, também vai gerar emagrecimento. E as doenças inflamatórias intestinais, aí pode pegar todo o intestino, também são uma grande causa de emagrecimento nesse grupo, ok? A grande dica aqui, ó, é que os pacientes eles geralmente exibem um sintoma do trato gastrointestinal, como por exemplo, anorexia, dor abdominal, disfagia, odinofagia, saciedade precoce, diarreia ou esteatorreia e sangramento nas fezes, sangramento crônico, tá? Segundo grupo aqui, as causas endócrinas. Os principais representantes aqui das causas endócrinas são o diabetes mellitus e o hipertireoidismo. E a grande característica dessas doenças, diferente das outras, é que elas cursam com emagrecimento e apetite preservado, tá? Então uma das perguntas que você vai fazer para o seu paciente quando você reconhece que ele tem um emagrecimento involuntário é: o seu apetite está ou não está preservado? Porque se tiver preservado, você tem que pensar nas causas endócrinas, diabetes e hipertireoidismo. Lembra do hipertireoidismo apatético, que é aquele que ocorre no idoso e não vem com os sintomas floridos do hipertireoidismo. Às vezes ele aparece só com emagrecimento involuntário, fibrilação atrial, insônia, tá? E é uma causa aí de emagrecimento oculto, principalmente nessa população. Bom, M de malignidades, a neoplasia, que é a principal causa, a etiologia mais comum do emagrecimento. Não é à toa, quando você vê um paciente emagrecendo, você logo pensa em câncer. O I de doenças infecciosas. Então, aqui eu estou falando das doenças infecciosas crônicas, HIV, AIDS, tuberculose, hepatite, que vão gerar um estado inflamatório e, consequentemente, anorexia e emagrecimento. Olha lá, hepatite C, tuberculose, HIV. Letra D, doenças neurológicas. Então aqui eu estou falando de AVC, esclerose lateral amiotrófica, demência, doença de Parkinson. Então tem duas características. A primeira é a disfunção cognitiva e a dificuldade de acesso do paciente ao alimento, como por exemplo pode acontecer no AVC, na demência. E outra grande característica das doenças neurológicas é a disfagia. Então esses pacientes podem apresentar emagrecimento involuntário por disfagia, como acontece nas fases finais da demência e da doença de Parkinson. Próximo aqui, ó, doenças psiquiátricas, as outras doenças neurológicas. Então, a depressão, que dá emagrecimento por um componente aqui multifatorial, né, várias causas, desde falta de acesso ou dificuldade de acesso ao alimento, né, mas também os transtornos alimentares. Então, sempre pensar em transtorno alimentar quando o seu paciente apresenta emagrecimento dito aí involuntário. E aqui eu estou falando da anorexia, que é o distúrbio da imagem corporal. O paciente ele acha que está magro, que está obeso, mesmo estando abaixo do peso ideal. E da bulimia, que é quando o paciente ele induz o vômito. Então, sempre pesquisar no seu paciente qual é que é a relação dele, como é que ele enxerga o seu corpo, como é a relação dele com a comida e ver se, por exemplo, nas unhas não há evidência de desgaste das unhas provocado pelo suco gástrico e indução do vômito repetido. Por fim, as doenças sistêmicas. Qualquer doença sistêmica grave, ela vai gerar um estado inflamatório
que cursa com dificuldade de utilização dos nutrientes pelo organismo, liberação de TNF-alfa, por exemplo, que dá anorexia, tá? Então, dois mecanismos principais: anorexia, falta de fome e dificuldade de utilização dos nutrientes pelo organismo com aumento da taxa metabólica basal. Exemplo aqui, ó, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva, a cirrose, a insuficiência hepática e a insuficiência renal crônica. Espero que vocês tenham gostado da dica aí e um grande abraço.